Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o refrigerante zero no vídeo de hoje. Posso ou não posso tomar? Atrapalha os meus resultados? Ativa a minha insulina e piora a sensibilidade da mesma? Sim ou não? Então, primeiro, já clica no gostei, subscreva-se aqui no canal e ativa o sininho, porque nós precisamos entender que o refrigerante zero, o Diet e o Light são diferentes. Então, antigamente, lá no tempo da nossa avó, isso para quem tem 31 anos, como eu, lembra que não tinha refrigerante zero e a nossa avó falava de Diet ou Light, alguma coisa assim. O produto Light, ele tem como conceito 25% menos das calorias. Então você vai pegar um refrigerante de 100 calorias, o Light vai ter 75. Então ele ainda tem, né, calorias, coisas que a gente tem que computar. Lembrando que é no mínimo 25%, tá? Pode ser que seja mais. No caso de falar de um produto Diet, aumenta-se essa porcentagem. Porém, depois percebeu-se que se acima de 25% é light, não precisamos do nome diet. Então, um produto diet também é light. Então, o diet não se usa mais e aí você tem só o light. Posteriormente veio a Coca-Cola Zero. Essa sim com 0 calorias. Claro que o açúcar foi substituído pelo adoçante. Leandro Twin já falou de adoçante aqui no canal? Já. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. O refrigerante normal, e aí a pergunta é, o refrigerante normal tem açúcar, o zero tem adoçante. O que é menos pior para a nossa saúde? Galera, é muito difícil responder isso, tá? Porque em quantidades moderadas, né, tanto um quanto o outro não é um grande problema. Agora, em quantidades excessivas, o açúcar, a gente já sabe que ele é mal para a nossa saúde, piora a sensibilidade à insulina, etc., aumenta triglicérides. Mas, se você é ativo, se você pratica musculação, se você treina até a falha, você percebe que você começa a tolerar melhor o açúcar. Não quer dizer que ele é bom, mas você começa a tolerar ele melhor. E o adoçante? Galera, os adoçantes, eles são muito estudados, ao contrário do que o pessoal pensa. Então, nós conseguimos usar alguma coisa zero, sem nenhum tipo de exagero. Mas vamos conversar um pouquinho mais. Então, vamos assumir que uma pessoa está numa dieta de emagrecimento. É melhor ela consumir o refrigerante zero e colocar um pouco de açúcar, que não vai ferrar sua sensibilidade à insulina, porque ela já está com carboidrato baixo, ou ela é melhor usar o refrigerante zero propriamente dito? Nesse caso, nós preferencialmente optamos pelo zero mesmo, porque ele não vai adicionar uma caloria que em tese é vazia, então se eu for comer carboidratos eu tenho fontes melhores, e se durante a semana eu precisar comer alguma coisa, melhor eu optar pelo zero, que a influência vai ser nenhuma do ponto de vista estético. Leandrão, e numa dieta de ganho de peso, será que eu usar o refrigerante com açúcar não é melhor? Não é, galera, porque com muito açúcar você piora a sensibilidade à insulina e que no bulk ela já tende a ser piorada. Por quê? Porque no bulk nós pioramos a sensibilidade à insulina pelo aumento do carboidrato. Aí eu vou aumentar o carboidrato com alto índice glicêmico. Então mesmo que você precise de mais calorias, você vai ter que comer banana, aveia e não o refrigerante com açúcar. Qual é a quantidade segura que eu posso consumir do refrigerante zero? Então, entendendo que se eu consumir ele em quantidades moderadas, tudo bem. Mas se eu exagerar, possivelmente não é legal para a nossa saúde. Quando eu recebo uma dúvida de algum aluno assim, eu preciso responder para ele que não existe isso, certo? Porque não tem como a gente ter um estudo sobre o refrigerante zero e o impacto na vida. Porque para isso eu teria que pegar uma pessoa. Aliás, eu precisaria pegar um grupo de pessoas e dar só refrigerante zero em quantidades pequenas, moderadas, avançadas, para descobrir se isso causa algum mal ou não. Então a gente, quando vai falar do refrigerante zero, a gente traz para a composição dele. O que a gente sabe é que os componentes dele ali, se consumidos de forma moderada, tudo bem, como a gente já conversou. Aí você me pergunta, de novo, qual que é a quantidade moderada? Não tem como saber isso, pessoal. Recomendação, o quanto menos, melhor, ponto. Então se eu puder evitar 100% é melhor? Claro, claro. É melhor tomar água junto com uma refeição do que um refrigerante zero? Óbvio, isso aí todo mundo sabe. Mas refrigerante zero é gostosinho e tal, então a gente manda um pouquinho. Agora, determinar uma quantidade é difícil. Então nós temos que ir mais ou menos que pelo bom senso. Galera, se você bebe ali por volta de 2, 3 latinhas por semana, para mim não me parece grande coisa. Agora, se você bebe todos os dias 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, isso durante toda a sua vida,
pode ser que atrapalhe. Novamente, Leandro Twin falando, porque não tem estudos disso a longo prazo em altas quantidades em vários grupos de seres humanos. Isso vale também para os energéticos zero? Também, porque esse energéticozinho zero, ele também não deixa de ser um refrigerante. Logo, tem os mesmos componentes. Tem pessoas que vão dizer o seguinte: ah, mas o refrigerante zero ativa a sua insulina e isso... Galera, não. Quando você vai analisar isso na prática, é absolutamente irrelevante. Então, pode consumir refrigerante zero, que você não vai ficar diabético por causa do adoçante. Isso é uma maluquice. Você vai ficar diabético caso você seja um vagabundo que não faz dieta nenhuma, come um monte de açúcar, se você não faz nenhuma atividade física, se você é obeso, se você já tem uma predisposição genética e a somatória desses fatores. Porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma predisposição genética, mas treina e faz dieta, galera, sendo bem honesto, a chance é basicamente zero. Zero de você ser diabético. Se você tem uma predisposição genética, mas faz uma dieta mais ou menos, come uns açúcares ali, mas é magro e é ativo, a chance é quase zero também de você ser um diabético. Agora, se você não pratica atividade física, a chance aumenta bastante. Se você é gordo, a chance aumenta bastante, mesmo até sendo ativo. Lógico que sempre vai um derrubando o outro, mas o mais importante para você não ser diabético é ser magro, percentual de gordura baixo, tá? Ou adequado, né? Melhor colocado, e fazer atividade física. São os dois fatores mais determinantes para você não se tornar diabético. Como eu faço para me livrar desse vício do refrigerante zero, então? Pessoal, nós podemos buscar outras alternativas, como, por exemplo, consumir um pouquinho de chá com algum adoçante, stevia, que é mais natural, mais tranquilo. Podemos reduzir, por exemplo, vou usar sabe aquele suco Clyde, Fit ou Mid, que são aqueles suquinhos que tem baixa quantidade de calorias. Aí você vai dizer, Leandro, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Não, não está não. Porque ele tem menos componentes químicos, ele tem um pH mais equilibrado, ele não tem o processo de gaseificação. Então você vai diminuindo a quantidade de coisas. E assim você pode ir trocando, descontinuando. O adequado, né, no melhor dos mundos, é que você concilie, já que você gosta de beber e comer na mesma refeição, algum suco de fruta natural. Você pode usar um limão com água, que é uma coisa com baixa caloria. Ou você pode usar num bulk um suco de laranja, de uva integral, que vai ser melhor do que você usar um refrigerante zero. Então, o ideal é que você vá ao longo do tempo buscando essas alternativas. Leandrão, você falou de comer e beber na mesma refeição. Posso fazer isso? Eu achei que não poderia. Galera, temos algumas ressalvas, mas se você curte beber e comer na mesma refeição, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que vai te interessar bastante.